Todo bom investidor sabe diferenciar suas próprias opiniões e expectativas versus a do mercado. No mês passado, em fevereiro, a gente teve divulgação de vários dados em relação a janeiro, principalmente da inflação, por exemplo. E aí a gente teve um dos melhores resultados da história de inflação baixa para o mês de janeiro, muito por causa de um benefício aí, de um bônus relacionados ali a Itaipu, que ajudou demais a derrubar esse indicador aqui em relação às contas públicas, em relação aos indicadores econômicos nacionais, né? Beleza, isso é um dado, mas muita gente achou que isso aqui poderia sinalizar um fim da crise, uma mudança no mercado e assim por diante. Veio agora de novo, então, em março, os dados de fevereiro e a gente teve um aumento muito explosivo na inflação, no índice aqui dos preços, na IPCA basicamente, vários detalhes, muita gente se assustou, muita gente ficou surpreso, mas na realidade tudo isso já estava medido, esperado e precificado pelo mercado. Então quem achou que só por causa de um dado específico as coisas iam mudar, ou seja, quem achou de uma perspectiva individual, não soube analisar o que o mercado já estava precificando e considerando. E isso aqui sim é o que move os preços. Já comenta para mim se você investe com base apenas nos seus achismos ou se dá uma olhadinha no consenso do mercado para entender a movimentação maior. O que eu quero chamar a atenção hoje para vocês e para mim e para todo mundo, porque é uma obrigação de todos os investidores terem isso, é basicamente dois fatores. Óbvio que a gente quer investir melhor, óbvio que a gente quer investir pensando em ganhar mais dinheiro, se proteger, mas para isso tem algumas coisas que na minha visão são importantíssimas a gente fazer. E a primeira delas é a sua perspectiva individual, que eu vou falar mais para frente. Então, de fato, você tem que investir pensando em si mesmo, seus objetivos, período, risco e assim por diante. Mas em segundo caso, as expectativas que você está criando em relação ao mercado, em relação aos preços, elas são irrelevantes. O que importa mesmo para o mercado financeiro, para a macroeconomia, para os ativos que vão se valorizar, desvalorizar, dólar, juros e assim por diante, é a expectativa do mercado e também a mudança dessa expectativa. Quem já acompanhava aqui o canal em 2024, ali em setembro mais ou menos, já estava vendo, junto comigo e enfim, qualquer canal aí relacionado a investimentos, que a gente estava aqui na viradinha de setembro para outubro do início desse aumento da taxa Selic, por exemplo, aqui no Brasil. A história é a clássica, né? Quando os juros sobem, os ativos de risco geralmente desvalorizam. Isso aí por prêmio de risco, por arbitragem, porque daí vai ali para segurança, não vai correr riscos, aquela coisa toda. Tranquilo. E o que a gente viu ao longo aqui de vários meses? Olha só, aqui era setembro e aí ali em outubro, né, começaram os primeiros aumentos, né? A gente viu que com o passar desse tempo, o Ibov aqui caiu, desvalorizou 13, 15%. E por que ele fez isso? Ah, Antônio, é porque o mercado saiu da renda variável e foi para a renda fixa. Sim, é verdade, isso é uma das causas. Mas, por exemplo, ele começou a cair antes dos cortes de juros. Ou seja, o mercado estava se antecipando a isso. E não estava se antecipando por conta de uma aposta ou por conta simplesmente de um achismo. Ele estava se travando em relação às suas expectativas. Ah, Anthony, como é que a gente vê as expectativas do mercado? Tem várias formas, tá? Uma delas é você acompanhar, por exemplo, os leilões aqui de dívida pública. Isso aqui diz muito sobre o apetite ao risco ou o prêmio de risco exigido pelo mercado versus o governo federal. Aí você consegue ver como é que estão negociando os títulos. Isso aqui não é simples, tá? Não é fácil de você interpretar isso tudo, mas você consegue ter uma ideia se o mercado está mais tranquilo ou não. Tem também, por exemplo, o Boletim Focus, que dá para ver o que o mercado está esperando aqui. Por exemplo, né? Pega aqui a Selic aqui para 2025, né? Poxa, o pessoal está esperando aqui 15%. E eles já estão esperando isso há 9 semanas seguidas, tá? Tá igual essa expectativa. Então, você consegue ver uma expectativa do mercado. E com base nesse conjunto de coisas, o mercado vai andando muito geralmente em direção a essas expectativas, tá? E principalmente porque essas expectativas elas são setadas muitos meses e muitos anos, às vezes, antes do que o prazo desses investimentos ou do que o prazo desses eventos, vamos dizer assim. Por isso que o mercado, a gente sempre fala que ele se antecipa a tudo. E quando muita gente vai pensar em sair da bolsa quando a Selic chegar a 15%, por exemplo, não que ela vai chegar, eu vou explicar o porquê, mas ali vai ser um momento provavelmente muito ruim, porque o mercado já vai ter precificado tudo isso, ele já vai ter considerado tudo isso, ele vai ter já feito um ajuste em relação ao nível da renda variável versus a renda fixa. Então, olhar as expectativas do mercado nos ajuda a entender e tranquilizar
o que, que o mercado está esperando e como é que ele está se posicionando. Você não precisa entender a fundo isso, você não precisa tradear isso, você nem deveria investir com base nisso. Mas é interessante e importante olhar isso aqui, porque dá uma clareza para os investidores e um pouquinho mais de tranquilidade para entender até onde os mercados podem sangrar, até onde eles podem se valorizar. Porque essas expectativas, elas muitas vezes são assertivas no curto prazo. Tá? Não que a Selic vai ficar em 15% no final do ano, não é isso. Esse número ele vai se alterando, esse número ele vai mudando e essa mudança tem um valor gigantesco para os investidores que olham e acompanham isso aqui, tá? Não é a expectativa em si, a previsão que importa. O que importa, o que move mesmo o mercado é a mudança da previsão. Pode ser para pior, pode ser para melhor, mas a mudança do consenso, a mudança dos dados é o que gera aí uma nova mudança de expectativa e um novo movimento no mercado financeiro, né? Tratando aqui as ações do Ibov, por exemplo, mas isso acontece com qualquer mercado. E não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E uma das melhores formas que a gente tem aqui como ver essa mudança da expectativa que ocorre no mercado é justamente através dos juros, tá? Os juros, taxa de juros dos países é muito, muito importante para acompanhar. Então, não importa muito, já falei isso em alguns vídeos, né? Não importa muito, por exemplo, aqui isso aqui é a curva de juros, tá? Então, aqui no eixo Y a gente tem a taxa de juros que o mercado está esperando, está se travando, vamos dizer assim, e aqui os próximos anos, né? Ao longo aqui de 9 meses, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Então, o mercado aqui, ele está precificando aqui uma alta nos juros aqui de curto prazo, depois alguma quedinha aqui e uma certa estabilidade, tá? Isso aqui muda todo dia, não precisa olhar todo dia, mas o grande valor, a grande importância para nós investidores, que temos que ter ciência, né? Isso é uma obrigação nossa, a gente tem que ter clareza de onde é que o mercado pode ir, aonde ele não pode, para não ficar assustado, não ficar incomodado. O que importa mesmo não é que aqui, ó, tá 14%, ó, aqui tá 15%, por exemplo. Isso não importa muito, tá? Esses números sozinhos, isolados, não quer dizer que o mercado vai ter que chegar lá, não é isso. O que importa é ver a mudança de expectativa que o mercado está sinalizando. Então, a linha azul ela é atual, a linha mais laranja é de um mês para trás. E o que a gente analisa aqui? Poxa, essa linha mais vermelha, laranja, ela estava em cima e agora ela caiu. Olha só, ela caiu em quase toda a curva, principalmente aqui nessa parte inicial, né, no início da curva. Lá no final até que está igual, então nem importa muito. Agora, de um mês para cá, ou seja, de fevereiro para março, o mercado ajustou as suas expectativas e precificou uma queda nos juros nesse curto prazo, tá bom? Então não quer dizer que o mercado acertou e de fato vai ser essa nova taxa nas próximas reuniões ali do Copom, tá? Não quer dizer isso, mas quer dizer que esse movimento de ajuste de expectativas é o que muitas vezes gera esse aumento que a gente tem aqui no Ibovespa, por exemplo, tá? Então, claro, que pegar janeiro até agora, tivemos uma alta considerável no Ibov. Um dos fatores, sem dúvida nenhuma, é a expectativa da taxa de juros que o mercado teve, que melhorou. Ou seja, o mercado considera que vai precisar de um pouquinho menos de taxa de juros. Se precisar de um pouquinho menos, ele vai reprecificar os ativos de risco, justamente para fazer aquele ajuste que ele, enfim, é natural, é da natureza do mercado. Pô, Antônio, mas e agora caiu? Ele não devia ter ficado parado lá? Não, claro que não, né? Porque a curva de juros é só um dos fatores que o mercado tem, que o mercado estima e que o mercado, enfim, coloca suas expectativas, né? Tem um monte. Aí tem dólar, tem aqui, ó, a curva de juros dos Estados Unidos também, que é importante olhar, né, em relação ao dólar, que manda muito no mundo. Mas o meu ponto aqui é para a gente não focar também só na cotação e achar que é só isso que importa, porque existem expectativas e movimentações que o mercado está fazendo e que a gente não precisa seguir isso cegamente ou tentar pegar o timing do mercado, tentar tradear contra eles, tentar achar quando o mercado está errado. Não precisa disso. Mas a gente precisa entender que as expectativas são aquelas e muitas vezes o que a expectativa opera, o que ela aponta, é o que vai acontecendo na vida real. Só que essa expectativa muda todo dia. Então você tem que ter uma noção geral de onde é que ela está indo, mais ou menos, o que está rolando, mais ou menos, tá? Olha só, esse exemplo aqui também importantíssimo, né? Próxima reunião do Fed, novas taxas de juros em uma semana. Cara, aqui no Fed Watch, a gente consegue ver aqui as probabilidades das taxas de juros em relação aqui ao Fed baixar, subir, manter igual ao longo aqui desse ano e até um pouquinho mais, tá? Por que isso aqui é tão importante? Porque isso aqui nos demonstra claramente, de forma muito óbvia e nítida,
quais as expectativas que o mercado está tendo em relação às taxas de juros nos Estados Unidos. Então, hoje, o mercado está precificando para a reunião do dia 19 de março, daqui a uma semana, 99% de probabilidade de manter a mesma taxa de juros. Ah, Antônio, mas que probabilidade é essa? Eles têm um cassino online? Eles têm um bet.fedtrump.com? Não, claro que não. Isso aqui é um compilado dos contratos futuros, tipo o DI futuro deles, tá mais ou menos isso, que os grandes bancos e investidores compram ou vendem para se proteger em relação aos juros, tá? Isso aqui é uma operação de hedge, de proteção, bem complexo, não precisa nem se preocupar em entender isso aqui, tá? Mas precisa entender que 99% de chance, ou seja, o mercado está se travando para manter a taxa de juros. Depois ele projeta um corte, mais um corte e por último, outro corte. Então, o mercado hoje projeta 3 cortes, tá? Olha só, vou sinalizar aqui para vocês. Então, o primeiro corte em junho, o segundo em setembro e o terceiro em dezembro, tá? Então, hoje o mercado está precificando 3 cortes na taxa do Fed ali em relação aos Estados Unidos. Agora vamos para a parte que importa, tá? Isso aqui é o tipo de coisa que os vídeos que eu faço só lá na comunidade das carteiras do comunidade, mas é para dar uma visão diferente para a galera. O mercado, ele já precifica esses 3 cortes. O mercado já está considerando 3 cortes. O mercado já considera que vai ter 3 cortes, mesmo que o S&P caiu. Agora, se esses cortes acontecerem em um momento ou em um formato diferente do que está aqui, já muda tudo. Por exemplo, se tiver um corte semana que vem, que ninguém está esperando, cara, isso muda tudo, isso pega o mercado de surpresa. Isso pode acontecer, mas é um pouco improvável, mas pode acontecer. E isso é o tipo de coisa que movimenta muito abruptamente o mercado, porque a mudança de expectativa aconteceu. O mercado estava esperando esses cortes nesses, né, mais ou menos nessas datas, mais ou menos nesse pace, né, nesses cortes. Mas se alguma coisa acontecer fora da expectativa, aí muda tudo, aí muda o jogo. Tá? Então, não que você precisa também ficar acompanhando isso ou esperando que vai acontecer diferente. Geralmente acontece como o mercado está precificando, tá? Geralmente. Mas a gente precisa entender que quando essas mudanças acontecem, aí sim que as movimentações grandes ocorrem, tá? E aí só depois, muitas vezes, que a gente vai ver os indicadores econômicos mudando, as taxas de fato se alterando e assim por diante. Então, se em junho, aqui ó, 18 de junho de 2025, se você está vendo esse vídeo em junho de 2025, comenta aqui embaixo. Mas se ali tiver, por exemplo, um corte, né, de 4,25, que é atualmente, né, para 4, isso não vai ser uma surpresa, o mercado já está esperando isso, entendeu? Não é esperado que no dia seguinte o S&P simplesmente caia, ou suba um monte, ou se altere, porque o mercado já espera isso. Agora, naturalmente, essas probabilidades, elas vão se alterando, tá? Elas se alteram de uma semana para outra, de um mês para outro. Olha aqui no final, olha aqui no final, isso aqui já para 2026, né? Pô, você tem um corte aqui, né? Aqui é mantendo, aí corta um, aí depois aumenta para depois cortar de novo. Cara, não é que o mercado está precificando isso, tá? É que o mercado não tem opinião, tá? Nitidamente o mercado nem tem opinião. Aqui tá um embrólio aqui de probabilidades, né? Aqui tá 25 e 26, 26, 26 tá empatado. Então, assim, ali o mercado tá mais neutro, assim, ele não tem muita opinião, ele nem tenta também ficar precificando isso com essa exatidão, tá? Mas isso aqui um dia pode começar a aumentar. Se começar a aumentar muito, né? Por exemplo, é uma visão parecida aqui com a curva de juros, tá? É uma visão parecida, não é a mesma coisa, mas é uma visão parecida. Se a gente começa a ver, por exemplo, aqui, ó, os juros subindo no final da curva, isso pode causar uma queda no mercado de ações, no mercado aí de renda variável, tá? E quem acompanha essas questões aqui, esses indicadores, essas leituras, acaba tendo um pouquinho melhor a visão e a expectativa do mercado, tá? Galera, de novo, não é isso que acho que as pessoas têm que investir ou operar olhando para isso, não é isso, mas isso nos dá uma certa tranquilidade e um certo senso de informação para ver o que é possível que aconteça. Se eu estou sabendo já que tem 3 cortes de juros do Fed estimados para esse ano, poxa, o mercado está precificando isso aqui, ele está projetando isso e está precificando também, tá? Mas pode ser que as coisas mudem, pode ser que a inflação suba muito, acelere. Hoje teve dados de inflação nos Estados Unidos, ela não acelerou, ela está desacelerando. Será que não vão mudar essas probabilidades? Será que sim, será que não? Você também não precisa ficar se preocupando com isso, tá? É bom só olhar de vez em quando. Mas isso aqui já nos dá uma certa sensação de clareza, né? De onde é que as coisas podem estar indo. E essa sensação de clareza, muitas vezes,
é o que o investidor precisa para ficar um pouco mais tranquilo, para ter noção de que quedas vão acontecendo, correções podem acontecer, e não é só os juros que vai precificar perfeitamente o mercado, tá, galera? Poxa, a gente viu o S&P caindo ali 10% nos últimos dias, né? Pô, ele tá caindo, Anthony, mas o mercado tá precificando que os cortes de juros vão acontecer. O mercado não deveria estar subindo? Ah, de um lado sim, mas de outro o mercado tem, né, tem outras preocupações como desemprego, inflação. Então, existe um grande emaranhado de coisas que o mercado projeta e espera, e eu acredito muito que o nosso papel como investidores não é tentar ter uma expectativa melhor que a do mercado, ou então mais elaborada que a do mercado. Pô, galera, o mercado é uma entidade mágica quase, né? Mas o mercado, ele é muito mais complexo e ele é muito mais poderoso em termos de informação do que nós, aqui, pessoas físicas, né? Então, o nosso papel é entender o que o mercado está esperando, o que ele está projetando, e caso o mercado esteja exagerando muito, tanto na expectativa aqui de probabilidades de juros, ou então de preço de ativos, aí sim, talvez você possa tentar aproveitar uma dessas movimentações para justamente ali fazer algum tipo de rotação na sua carteira, mesmo que seja de forma mais satélite, mais tranquila, tá? Porque no final das contas, as pessoas têm que investir primeiro, focando muito no seu perfil pessoal. Essa é a coisa mais importante, eu sempre vou falar disso, porque o mercado não se importa com você, mas você, primeiramente, tem que se conhecer, o seu perfil de risco, o seu objetivo como investidor, o seu pace de investimento. Cara, essas são as coisas mais importantes para você, tá? Nem para mim, nem para o mercado, nem para ninguém. O seu assessor, não importa, é para você. Agora, depois disso, depois que você já tem as suas expectativas, que são se você vai estar mais exposto à renda variável do que renda fixa, ou seja, isso aqui é o seu perfil de risco. Se você está focando mais em estratégias de renda passiva com dividendos ou de crescimento de patrimônio, isso só você pode dizer, é uma opinião sua, é um momento de vida seu. Agora, depois disso, você vai olhar para o mercado. Poxa, será que o mercado ele vai se valorizar mais nos próximos anos do que menos? Será que se eu alocar um percentual muito considerável em renda variável, os próximos drawdowns não podem machucar a minha conta? Não podem machucar aqui o meu perfil de risco? E aí você vai fazendo esses ajustes. Mas tendo essa clareza, tendo esse trabalho um pouquinho de noção, né? Você consegue às vezes ter um pouco mais de tranquilidade quando você fala, pô, estão projetando cortes nos juros. Eu sei que isso pode gerar menos rentabilidade na renda fixa, mas o mercado não está se valorizando ainda. Será que o mercado vai se valorizar no futuro? Ou será que já precificaram esses cortes de juros e mesmo assim o mercado caiu porque veio uma recessão? Aí você tem que ter um pouco mais de opinião, você tem que ter um pouco mais de noção, mas isso também não pode guiar os seus investimentos ou não pode te tirar o sono. No final das contas, tem que ter uma carteira bem montada, balanceada, diversificada, com foco aí no seu perfil de risco e objetivo. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais das soluções que eu ofereço em relação a essas carteiras, tem as carteiras recomendadas aqui no QR Code ou no link na descrição, e que eu ofereço isso aí de forma diversificada e simples para os clientes. Deixar aqui a última análise, só para a gente ter uma clareza do que o mercado já olha, para também ninguém ficar surpreso. Poxa, inflação aqui a gente está dando 5%. Pô, a meta é 3%, ok? Tá bem acima da meta, beleza? A gente vê aqui uma trajetória bem ascendente da inflação, beleza? Tem aqui a Selic do ladinho, né? 13,25. Agora, o que o mercado está esperando, né? Por exemplo, o Focus, que é uma das formas de ver a expectativa do mercado, está nos dizendo, poxa, a variação aqui do IPCA, que o mercado está estimando aqui, né, para o final lá de 2025, está beirando aqui, ó, os 5,60, 5,65, 5,58, tá? Nem me importa o número na vírgula, tá? O que me chama a atenção? Poxa, o mercado está esperando aqui que o acumulado aqui do IPCA, né, de 12 meses lá no final de 2025, vai ser próximo a 5,60, tá? Arredondado aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que de hoje até lá, o projetado é que o IPCA aumente ao longo desses meses, que ele continue crescendo mês a mês, que continue tendo uma variação maior do que nos períodos passados. Então, quem tem títulos atrelados aqui ao IPCA vai ganhar mais no componente do IPCA mais. Claro que você vai estar, de certa forma, perdendo na sua vida real, né? Porque as coisas vão estar desvalorizando ali, né, na vida real. Mas, de certa forma, vai ajudar na rentabilidade de quem tem o IPCA mais no componente híbrido, né? Mas, por outro lado, também tem as taxas desses componentes, né? Desses títulos híbridos. Então, se essas taxas, por exemplo, elas vão caindo para manter ali uma paridade entre IPCA mais taxa, chegar num juros real ali que o governo vai calculando dinamicamente, isso é bem complexo.
Isso também vai ajudando e também vai valorizando aos investidores que estão nesses títulos. E aí é o seguinte, vamos supor que o ápice do IPCA, né, para esse ano, né, para essa crise atual do Brasil vai ser 5,60, tá? Vamos supor, não dá para saber exatamente quanto que vai ser. Inclusive, ó, em 2026 já cai para 4,30, depois 3,90 e assim por diante, tá? Tem aqui, né? Tem aqui também enfim, graficamente falando é mais fácil de ver, né? Esse ano e os próximos. Então, o mercado está projetando que vai ter um pico de IPCA a mais nesse ano 2025. Pode ser que ele erre, mas ele está projetando isso. Então, você não pode deixar para quando o IPCA tiver em 5,60 ou 6 para começar a comprar os títulos IPCA a mais. Cara, daí provavelmente já vai ser um contexto diferente. Muitas vezes o mercado já precificou isso, já está começando a sair dessa. Porque agora ele considera que o IPCA, por exemplo, não é uma recomendação de investimentos, o IPCA vai estagnar e vai começar a corrigir, que ele vai cair. Então esses títulos talvez não sejam mais tão interessantes. Claro, depende também da taxa, né? Depende dessa taxa. Quando tiver lá, tem que olhar naquele momento, né? Tem todo um contexto para analisar. Mas isso aqui é só para sinalizar que muitas vezes, quando as coisas acontecem, pô, chegou no 5,60, agora eu vou investir em IPCA a mais. Cara, muitas vezes ali o mercado já precificou isso aqui antes, já está saindo fora e já estava no radar dele faz muito tempo. Vou deixar recomendado aqui um outro vídeo sobre quedas recentes no mercado e desespero que isso causa para algumas pessoas, para você ter mais clareza, tranquilidade e investir melhor. Obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.